Capítulo 321, O Mundo das Trevas. Tradução, GP Revisão, Reisel. Aquele antigo símbolo silenciosamente pairou na frente de Lindó. Esse símbolo não era grande e era do tamanho de um crânio humano. Além disso, aquele símbolo não tinha uma trajetória fixa e, em vez disso, apenas balançava ocasionalmente. À medida que flutuava, independentemente de como flutuava, seu corpo girava lentamente como um buraco negro, enquanto traços de uma força de sucção dominadora que conseguia absorver os céus fluíam continuamente e faziam tremer todo o domínio. Era um buraco negro criado por um símbolo celestial. Lindó olhou solenemente para aquele símbolo ancestral devorador. Neste momento, não havia movimentos vindos daquele símbolo ancestral. Parecia que ainda estava dormindo. No entanto, em meio a esse silêncio, Lindó ainda podia sentir que os símbolos do destino da alma dentro de seu palácio de Niuan ainda estavam vibrando continuamente, enquanto uma sensação de medo emergia de dentro. Os símbolos do destino da alma de Lindó foram originalmente derivados do símbolo ancestral devorador. Agora que eles encontraram o corpo original, era natural que experimentassem três emoções. Esse é o lendário símbolo ancestral devorador. É de fato extremamente mágico. O pequeno Martin continuamente mediu aquele símbolo ancestral devorador, enquanto seus olhos estavam cheios de curiosidade. O que devemos fazer a seguir? Lindó esfregou as mãos e perguntou em voz baixa. Refine-o e obtenha sua aprovação. O pequeno Martin olhou para Lindó, antes de seus olhos repentinamente ficarem sulins ao dizer: se você puder realmente refinar o símbolo ancestral devorador, então seu futuro potencial será ilimitado. No entanto, deixe-me avisá-lo primeiro, refinar o símbolo ancestral devorador também está cheio de inúmeros perigos. Além disso, este símbolo ancestral devorador é extremamente perigoso. Se você não for cuidadoso, ele engolirá sua energia mental e você nunca poderá se recuperar. Nesta palavra, existem 8 símbolos ancestrais e cada um deles possui habilidades mágicas. No passado, encontrei uma vez um praticante extremamente poderoso que queria refinar o símbolo ancestral da chama. No entanto, eventualmente, ele foi queimado com as 1000 chamas celestiais que foram invocadas pelo símbolo ancestral da chama. Os olhos de Lindó congelaram um pouco. Um praticante que pode ser denominado como poderoso pelo pequeno Martin deve ser extremamente formidável. No entanto, independentemente disso, ele ainda não conseguiu refinar com sucesso o chamado símbolo ancestral da chama. Estritamente falando, não se exige apenas força para obter a aprovação do símbolo ancestral. Entre os 8 símbolos ancestrais, o símbolo ancestral devorador é o mais misterioso e esta é a primeira vez que o vejo. Portanto, será ainda mais difícil obter sua aprovação e você deve estar mentalmente preparado. Enquanto o pequeno Martin olhava para ele solenemente, Lindó assentiu silenciosamente com a cabeça. Seus olhos focaram no símbolo ancestral devorador. Momentos depois, ele de repente respirou fundo, antes de dizer suavemente: mesmo que seja difícil, agora não é hora de desistir. A fim de obter este símbolo ancestral devorador, eu já havia feito muito esforço. Agora que finalmente consegui, mesmo que tenha apenas uma pequena chance, não vou desistir. O pequeno Martin balançou a cabeça silenciosamente, antes que suas garras apontassem para aquele símbolo ancestral devorador e dizer: se você realmente não teme, então coloque sua energia mental nele. Se você conseguir obter sua aprovação, então você será capaz de sair com segurança. É claro que, se você não obtiver sua aprovação, então
Você será devorado por aquele símbolo ancestral devorador e se tornará um traço de sua energia contida dentro, enquanto sua mente estará espalhada pelo mundo. Os olhos de Lindó se concentraram no símbolo ancestral devorador. A esfera se contorcia lentamente enquanto se transformava em várias estruturas de buracos negros. Sua escuridão era incomparável em comparação com a da fenda misteriosa do Yin Sombrio. No mínimo, nessa área, alguma luz ainda pode florescer. No entanto, dentro do símbolo ancestral devorador, até a luz não poderia existir. Para tomar a iniciativa e colocar a energia mental na escuridão maníaca, essa coragem não era algo que todos possuem. Embora eu não tenha a grande ambição de proteger o mundo, desejo proteger meus parentes mais próximos. Portanto, preciso de força. Para obtê-lo, estou disposto a pagar qualquer preço. A voz calma de Lindó ecoou lentamente de dentro de sua boca. Um olhar determinado foi estampado em seu rosto jovem. Jovem homem, na escuridão, use seu coração para encontrar o seu caminho. Permaneça fiel a si mesmo e não se distraia. Lembre-se de que as várias ilusões são todas falsas. A voz grossa daquele ancião de olhos negros girou em torno do ouvido de Lindó. Prontamente, sua figura se dissipou lentamente, antes de desaparecer completamente deste mundo. Assim que o fantasma do ancião de olhos negros desapareceu, Lindó fechou os olhos devagar. A energia mental jorrou rapidamente de dentro do seu palácio de Niwan, antes que eles se transformassem em um fino feixe de luz que voou bravamente naquele buraco negro que o símbolo ancestral devorador estava. Baz baz. Como se pudesse sentir a chegada de Lindó, aquele originalmente silencioso símbolo ancestral devorador realmente começou a girar lentamente. Enquanto isso, seu corpo começou a crescer rapidamente. Em um piscar de olhos, esse símbolo ancestral devorador foi transformado diretamente em um buraco negro. Aquele buraco negro não era grande, mas era aterrorizante além das palavras. Mesmo quando a luz brilhava, ela desaparecia instantaneamente, exatamente como se estivesse sendo engolido diretamente. Esse objeto estava completamente fora do comum e poderia devorar qualquer coisa. A habilidade devoradora emergindo de dentro daquele buraco negro não era muito vigorosa. No entanto, a fenda misteriosa do Yin Sombrio instantaneamente começou a ficar caótica, enquanto inúmeros frio do fim da terra varriam maniacamente. No entanto, quando estes frio do fim da terra, que eram poderosos o suficiente para brutalizar qualquer praticante do estágio da manifestação, chegaram a um raio de 1000 metros daquele buraco negro, imediatamente se tornavam uma brisa gentil, antes de continuamente afluir para aquele buraco negro. O pequeno Martin estava abaixo do símbolo ancestral devorador. Sua capacidade de devorar também não o incluiu. Portanto, ele poderia seguramente erguer a cabeça e observar essa cena, antes de sacudir involuntariamente a cabeça. Felizmente, eles estavam na fenda misteriosa do Yin Sombrio. Caso contrário, se eles estivessem fora, certamente invocaria um fenômeno natural que abalaria a Terra e incontáveis praticantes de elite certamente iriam bisbilhotar. Na verdade, até mesmo praticantes de elite fora da grande dinastia Yan sentiriam isso. Assim, quando aquele buraco negro se materializou, a energia mental de Lindó foi diretamente engolida por ele. No instante em que a energia mental de Lindó entrou naquele símbolo ancestral devorador, o corpo de Lindó congelou completamente, enquanto seu rosto estava calmo. Então, ele fechou os olhos, como uma estátua. Garoto, você deve retornar em segurança. Vovô Martin não quer ficar nesse buraco de merda pelo resto da vida,
quando ele viu Lindó indo para aquele símbolo ancestral devorador de forma imprudente, o pequeno Martin esfregou suas garras enquanto murmurava. Quando ele correu para aquele buraco negro formado por aquele símbolo ancestral devorador, os olhos de Lindó foram rapidamente cobertos pela escuridão. Aquela escuridão era extremamente pura, não só desabilitava a visão, como desabilitava o próprio toque. Trevas. Este era o mundo das trevas sem um toque de luz ou um traço de ruído. O mundo inteiro era como antes da criação ter ocorrido. Não se pode descrever com meras palavras o tormento que um homem experimenta neste tipo de ambiente. Naquela escuridão, ninguém sabia o que existia. Na escuridão, depois de entrar em pânico inicialmente, Lindó começou a se acalmar gradualmente. Este ambiente era suficiente para enlouquecer qualquer pessoa comum. No entanto, ele entendeu claramente que, neste momento, era mais crucial para ele permanecer calmo. Além disso, ele ficaria preso nessa escuridão para sempre e nunca seria capaz de escapar. Esse tormento que ele experimentaria seria ainda mais aterrorizante do que a morte. Se alguém pudesse obter a aprovação do símbolo ancestral devorador, teria o potencial de se tornar um poderoso praticante lendário. Entretanto, antes de obter sua aprovação, alguém teria que passar por provações e tribulações que a maioria das pessoas comuns não poderiam suportar. Lindó caminhou silenciosamente pela escuridão incansavelmente, passo a passo. Naquele local, ele deve suportar a escuridão e o silêncio. No mundo escuro, o tempo parecia ser interminável. Uma figura andou sem rumo na escuridão, assim como uma barata tonta, e parecia que ele nunca iria parar. Um longo tempo parecia ter passado, 1 ano, 2 anos. 5 anos. Lindó perdeu todo o conceito de tempo. Estando nesta escuridão sem fim, ele entrou em pânico antes e também se desesperou. Afinal, esse lugar era a prisão mais aterrorizante do mundo. No entanto, depois de entrar em pânico e se desesperar inúmeras vezes, a mente de Lindó começou a se tornar cada vez mais resiliente. Eventualmente, ele até esqueceu sua própria existência. Na escuridão, uma figura caminhou lentamente. Na escuridão, o tempo passou lentamente, quase 100 anos. Uma figura caminhou lentamente na escuridão. Seus passos eram sempre os mesmos, sem 1 milímetro de diferença. Ele parecia ter se esquecido de si mesmo, esquecido da escuridão, esquecido de tudo. Enquanto ando na escuridão, aprendi a verdade sobre devorar. Depois de devorar, nada resta. Na escuridão, esse pensamento se espalhou furtivamente. Aquela figura, que andara indefinidamente, na verdade começou a desacelerar. No instante em que a figura desacelerou, de repente, em meio àquela escuridão sem fim, um brilho repentinamente se estendeu por trás daquela figura antes de finalmente alcançar seus pés. Baseado nessa visão, pareceu que enquanto ele se virasse e pisasse naquela luz, ele poderia finalmente se libertar dessa escuridão sem fim. Aquela luz parou nos pés daquela figura, antes que ele abaixasse a cabeça e olhasse para ela, que ele não via há algum tempo. A luz de repente fluía em seus olhos vazios. Então, um sorriso calmo e gentil apareceu de repente em seu rosto jovem e letárgico. O caminho está em seu coração. Todas as várias ilusões são todas falsas. O símbolo ancestral devorador deixará seu mundo sombrio. Essa figura gentilmente sorriu. Contido no tom de sua voz, era na verdade uma aura de grande mudança. No entanto, ele não se virou e caminhou em direção à luz, em vez disso, corajosamente se dirigiu para a escuridão. Assim que ele deu um passo à frente, a luz atrás dele instantaneamente desmoronou. Então, a escuridão começou a se distorcer, antes que explodisse com um estalo alto como vidro quebrado.
Quando essa escuridão explodiu, uma sensação de calor quente emergiu. Escuridão transformada em um lindo céu estrelado. Então, aquela figura entrou no céu noturno cheio de estrelas. Na frente dele, um antigo símbolo silenciosamente pairava no ar. No topo desse símbolo, pode-se ver vagamente uma figura embaçada. Olhando para aquele símbolo antigo, uma pequena curvatura emergiu lentamente no rosto quase entorpecido de Lindó. Ele sabia que este era a alma do símbolo devorador ancestral. Se ele pudesse ver o símbolo da alma, isso significaria que ele obtivera com sucesso sua aprovação.